Sou o professor Elton, trabalho na Escola Rural de Santarém, no Sistema de Organização Modular de Ensino, onde nós levamos o ensino médio para comunidades da zona rural. Na zona rural, eu trabalho na Escola Nossa Senhora de Nazaré, na comunidade Pindorama, na região do Lago Grande. E hoje a gente vai conversar, eu, o professor Alex e o professor Diego, sobre a BNCC e tudo que ela trata dentro da escola, e vamos unir a realidade aqui da zona urbana e da zona rural. E agora, começando aí esse bate-papo, vamos falar sobre a tradução das orientações da BNCC e documentos curriculares no chão da escola. O que você me diz, Diego? Bom, nós somos professores de realidades distintas, né, professor Elton? Nós temos, porém, apesar das nossas realidades distintas, a gente possui vários desafios comuns, né? O senhor, na sua escola na zona rural, com uma estrutura, formação continuada, né? Todas essas questões dessas particularidades, né? Já eu e o professor Alex, né, que nós atuamos em escolas urbanas da cidade de Parintins, Amazonas, que já tem uma dinâmica assim mais centralizada, né? Porém, lá também impacta, né, nessa reforma curricular. Então, apesar dessa diferença, né, de áreas, diferença de contextos, né, a gente possui também vários vários problemas, né, vários desafios que impactam diretamente a nossa realidade, né, professor Alex? Sim, em relação à questão da BNCC, do referencial curricular do Amazonas, ele vem assim com uma promessa de um ensino mais significativo do estudante relacionado ao seu projeto de vida. Em si, no papel é uma coisa bonita, né? Mas é bem complicado, às vezes, de você trazer para a nossa realidade em si. Então, a maioria dos professores, eles têm que ter a criatividade para adequar o currículo à nossa realidade em si mesmo, nossa realidade aqui do nosso estado, da nossa região, dos alunos que estão com a gente ali. Sei que na tua escola também é meio parecida com a minha, é um pouco diferente da do Elton, mas assim, a gente tenta trabalhar de forma assim, mais criativa, né? E é um trabalho que a gente tenta fazer, né? Sendo que não é nosso trabalho, mas a gente acaba fazendo pela questão dos nossos alunos em si. E na zona rural, professor Elton, como é que funciona essa chegada da BNCC? Como funciona? Bem, como até o Alex colocou, é um discurso muito romântico, mas a BNCC ela vem ali como uma espécie de cartilha, com as diretrizes e bases, né, mas que falta muita coisa, principalmente ela observar a realidade de cada local onde a escola está inserida. Então a gente tenta adequar algumas coisas, mas ainda é um documento muito distante da nossa realidade. É verdade. E já na cidade, né, a gente sente que a BNCC ela chegou mais forte, né? Ela tem uma presença mais marcante, né? Principalmente na questão da implementação dos itinerários informativos. Né? No entanto, a gente entende também que a educação física ela ainda vem sendo tratada como um coadjuvante, né, nesse processo. Né? Então, a gente percebe que muitos desses desarranjos ainda são feitos de uma maneira lenta, de uma maneira equivocada, né, que faz com que a educação física não mostre o real papel dela. Né, o texto 5, né, inclusive, ele destaca, né, que esse lugar desocupado, né, da educação física, que muitas vezes ela é reduzida a uma prática física sem aprofundamento crítico, né, o que a gente entende que é totalmente ao contrário. A educação física tem um papel gigantesco, né, dentro da formação dos nossos estudantes. E nesses arranjos teóricos e metodológicos frente à BNCC, professor Alex, que o senhor pode falar para a gente? Em relação a esses arranjos, assim, não tem sido fácil, mas a gente tenta trilhar alguns caminhos para tentar, através de alguma forma, ter uma aula melhor, ter uma aula mais dinâmica com esses alunos, saindo daquela aula mais expositiva, que às vezes o aluno ele não se interessa tanto, através de algumas atividades relacionadas a excursões, a trilhas que a gente faz fora da escola, a projetos, interclasse, e até mesmo implementando assim, jogos eletrônicos, que é uma coisa que os adolescentes hoje em dia, eles, queira ou não queira, eles tá na vida deles. Então a gente tem que adequar algumas coisas relacionadas a isso
nossas aulas, nosso cotidiano em si. E na zona rural, professor Elton, o senhor sente esse desafio também? O desafio é ainda maior. A gente procura trabalhar a realidade do que eles vivenciam ali na zona rural e atrelar isso ao ensino da educação física. Então nós temos ali, por exemplo, bastante recursos naturais, né? Igarapés, praias, o próprio banho de rio, o cotidiano da vida deles quando eles sobem ali no açaizeiro para apanhar o açaí. Então essas vivências a gente tenta partilhar junto com a educação física para que de modo isso valorize ainda mais esse local de pertencimento que é deles, né, que são de lá. Então, e um principal ponto também que é bastante dificultoso é a formação continuada, que nós não temos e o próprio espaço físico que deixa muito a desejar pela falta de estrutura. Né? E esse ponto a gente percebe muito no texto 4, né, que ele destaca que a BNCC ela trouxe vários avanços, né? Porém, a gente ainda encontra vários desafios, principalmente relacionados à estrutura e à formação do professor, né, dentro dessas áreas. Né? E essa recontextualização curricular e o papel informativo da educação física, né? Esse papel depende muito do professor. Né? Há escolas, né, que ainda tratam a educação física apenas como uma atividade recreativa, né, uma atividade de menor valor, né? E, infelizmente ainda acontece muito isso, né? E nós temos tentado construir esse currículo mais crítico, né? Infelizmente ainda a gente encontra muito entraves, né, institucionais relacionados a isso. Mas a gente tenta, né? E na sua área, professor, o que é que o senhor me diz? A educação física ela é marginalizada. Ela é vista como uma atividade recreativa, como uma brincadeira. E até hoje, acho que desde quando eu fazia graduação, eu já ouvia aquelas piadinhas e tal, que a gente levava ali com bom humor, mas que essas piadas, depois que a gente vai passando a estudar, conhecer a disciplina, a gente entende que isso não é só uma piadinha, né? É uma problemática. Então a gente tenta lidar com isso, mostrando que o conteúdo é um conteúdo sério, que tem que ser dada importância, como em qualquer outra disciplina, e que é importante para o currículo do aluno, e principalmente para o desenvolvimento motor, o desenvolvimento psíquico dele. Então a gente vai, através de uma atividade diferenciada, a gente vai quebrando devagar essas barreiras aí. Né? E o texto 7, né, de Impoceuto e Moreira, ele fala, né, que a gente precisa de um investimento forte na formação continuada dos professores. E essas vozes, né, professor, subjetividades juvenis, né, o que o senhor tem para falar, professor Alex? Com relação à questão do ensino médio, né, a gente precisa urgentemente, assim, parar de enxergar o aluno, assim, como um cidadão do futuro, assim, ele precisa mais, assim, trabalhar com o cidadão aqui no presente, agora, porque através desse trabalho com esses meninos, eles vão ter uma questão mais crítica, uma opinião em relação a todo esse ensino médio inovador que vem sendo postado para nós através da PNLD ali, do livro, né? Que eles querem que o aluno ele se insira no contexto mais atual, por exemplo, coisas relacionadas à internet em si, por exemplo, os alunos eles estão muito ligados às mídias, TikTok, videogame, então você tem que inserir ele nesse contexto também, trabalhar em cima disso, para que eles se sintam parte do processo em si. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar em cima disso também. Né? E o que a gente percebe também é que na cidade, principalmente na cidade, né, a escola ela ainda precisa aprender a escutar mais os jovens, né? A gente vê que tem muitos projetos, né? Mas eles ainda não contemplam nessas vivências e essa subjetividade dos estudantes, o que pode até interferir na absorção do conhecimento deles, né? E no nosso aprendizado também, né? Porque a gente consegue aprender com nossos estudantes nesse sentido. E aí, professor Elton, como funciona? A questão de quando eu falo em aproveitar as vivências locais, nós estamos dando voz a esse jovem, estamos ali trabalhando as peculiaridades deles, que até podem parecer simples, mas são conhecimentos locais ali, oriundos, em sua maioria, de um conhecimento empírico. Então a gente traz isso para dentro da sala de aula, essa vivência,
E aí a gente dá uma maior autonomia, um maior protagonismo para esse aluno. E, consequentemente, ele se sente representado, ele vê o seu local de fala, e isso é muito interessante, o resultado, quando se trabalha dessa forma. Isso é verdade, né? E Evaristo, Conceição Evaristo, ela fala que essas vozes silenciadas, né? A gente precisa dar voz para os nossos estudantes. Né? E para concluir a nossa roda de conversa, né, a gente entende que apesar dos avanços da BNCC, né, a educação física ela ainda precisa ocupar um espaço, né, com mais força, com mais reconhecimento. Né? A gente percebe isso. E é preciso garantir uma formação docente adequada, né, respeitar os contextos, né, que nós estamos inseridos e ouvir também esses estudantes, que é muito importante. Né? E só assim a gente vai poder ter uma educação física mais crítica, formativa, enraizada, né, nos territórios onde a gente atua. Né? Então foi isso, essa nossa discussão. Né? Espero que vocês tenham compreendido, né? E a gente se encontra na próxima disciplina. Obrigado, gente. Até lá.